orações, e que nesta noite em especial todas possam receber uma boa energia, uma boa vibração para fortalecer ainda mais esta tarefa que é, sem dúvida, a mais abençoada. Do Evangelho, no capítulo 26, que tem como título Dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente, no item 13 e 4, nos fala sobre as preces pagas. Ele disse em seguida aos seus discípulos, na presença de todo o povo que o escutava: guardai-vos dos escribas que ostentam, passeando com longas túnicas, que gostam de ser saudados nas praças públicas, de ocupar as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nas festas, que sob pretexto de longas preces devoram as casas das viúvas. Essas pessoas receberão por isso uma condenação mais rigorosa. Evangelho de São Lucas, São Marcos e São Mateus. Jesus disse também: não façais pagar as vossas preces, não façais como os escribas, que sob o pretexto de longas preces devoram as casas das viúvas, quer dizer, abarcam as fortunas. A prece é um ato de caridade, um impulso do coração. Fazer-se pagar pela que se dirige a Deus por outrem é transformar-se em intermediário assalariado. A prece, então, é uma fórmula cujo cumprimento se proporciona a soma que ela rende. Ora, de duas uma, Deus mede ou não mede suas graças pelo número das palavras? Se são necessárias muitas, por que dizê-las poucas ou quase nada? Por aquele que não pode pagar? É uma falta de caridade. Se uma só basta, o excesso é inútil. Porque, pois, fazê-las pagar é uma prevaricação. As preces pagas têm um outro inconveniente. Aquele que as compra se crê o mais frequentemente dispensado de orar, porque se considerou quite quando deu o seu dinheiro. Sabe-se que os espíritos são tocados por meio dos pensamentos daqueles que se interessam por eles. Qual pode ser o favor daquele que encarrega um terceiro de orar por ele, pagando? Qual é o fervor do terceiro quando delega seu mandato a um outro, e um ao outro, e assim por diante? Não é reduzir a eficácia da prece ao valor de uma moeda corrente? Então, meus irmãos, nós podemos observar, através das palavras do Cristo, em primeiro lugar, que a prece ela só se fundamenta em bem, ela só se eleva quando ela tem por veículo o sentimento, o pensamento, o coração. Jesus disse: pedi e obtereis, buscai e achareis. E se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: passa-te daqui para colar, e ele há de passar. E nada vos será impossível. Com essas palavras, Jesus não só condena o que os escribas faziam, como esclarece-nos a respeito da dimensão dos nossos pensamentos e das ações que temos através da prece. A oração, ela está dentro de uma lei natural.
ou seja, a lei de adoração. E como tal, quando lidamos com ela, estamos mobilizando uma força viva do universo, cuja dimensão ainda não conseguimos avaliar. Hoje, a medicina avança em todo o mundo, atestando a influência decisiva de fatores como a fé, a oração e os fatores transpessoais no fenômeno da cura, e de como nós podemos modificar a nossa vida, transpor dificuldades através do nosso sentimento, do nosso pensamento. Isso é um fato. Percebe-se que há uma evidente diferença entre as pessoas que cultivam a espiritualidade e as que se mantêm fixadas apenas nos interesses materiais. Quem já despertou para a espiritualidade, cultivando a própria consciência em níveis mais ampliados, faz vibrar todas as suas células em padrões mais saudáveis. O amor é o sentimento fundamental que brota quando despertamos para esta lei, para a lei de adoração. Orar não é um conjunto de palavras ou uma atitude, é uma atitude interior. Portanto, as preces recitadas ou as preces pagas têm pouco ou nenhum valor, pois o sentimento é o fio condutor que potencializa a atitude da prece. Quanto maior o estado de devoção e sentimento, tanto maior é o seu alcance. A doutrina espírita nos ensina que a verdadeira oração é feita com o coração. E por isso, nós devemos desenvolver a atitude da entrega. Saber entregar a Deus é uma qualidade que demonstra confiança e humildade quando oramos. Por isso, as preces pagas não surtem efeitos verdadeiros, porque ali não vai o sentimento daquele que necessita. Jesus disse, ou melhor, o apóstolo disse: entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. O indivíduo orgulhoso não entrega nunca, e também nunca se entrega, porque só confia em si. Ele é o próprio Deus. Quando reza, o que raramente acontece, ou faz como um ato exterior, ou apenas como um exercício superficial da mente. Só os humildes sabem rezar. Essa qualidade foi exaltada por Jesus, que os qualificou de bem-aventurados. De outro lado, estão os egoístas, esses que quando rezam, o fazem para pedir alguma coisa e dificilmente agradecem. Pessoas que têm o hábito de orar, mas ficam pedindo o tempo todo, estão centradas em si mesmas e não avançaram ainda para um nível superior de consciência do que seja o verdadeiro ato de orar. Não avançaram para além de si próprios. Portanto, saber ser grato, usar de gratidão para com Deus, para com as pessoas, é um sentimento que devemos desenvolver. Saber entregar e entregar-se na oração é um atributo que demonstra maturidade psíquica. Evidencia a noção da própria dimensão, ao mesmo tempo em que a pessoa que assim procede mostra responsabilizar-se por si mesma.
tanto que toma a atitude de orar como uma atitude simples, mas profunda na sua vida. Por outro lado, tem a dimensão de seus limites enquanto ser humano. Sabemos que somos limitados e que precisamos do auxílio espiritual para seguir adiante. De possibilidades restritas diante da vida e busca no ser superior aquilo que sozinho não tem como alcançar. É a atitude da entrega. Não devemos confundir a entrega com a desistência. A entrega é um processo ativo da consciência e, portanto, extremamente fortalecedor. E a desistência é uma recusa ao agir. Portanto, entregar a Deus aquelas coisas que ultrapassaram a nossa capacidade de resolução significa associar-se ao poder maior e ampliar o nosso tamanho e as nossas possibilidades. Tudo é possível àquele que crê. Quem tem na oração uma companheira de sua vida sabe a diferença que isso faz. E que diferença! Porque ela se desespera menos, ela consegue errar menos e acertar mais, porque tem a fé que lhe dá a consciência do que seja o certo e do que seja o errado. A diferença é que isso faz principalmente se cultiva a prece desde os momentos bons. Isso é muito importante. Quando se está bem é que são semeadas as sementes do fortalecimento interior. E não quando já se estabeleceram as dificuldades. É pena que a maioria das pessoas lembram disso quando já estão numa situação difícil, quando a dor já se abateu. Dificilmente uma pessoa ora com sabedoria quando está com problemas. Porque normalmente ela acaba pedindo a solução do problema apenas baseado em sua dificuldade imediata. São aquelas orações nas quais o indivíduo fica dizendo para Deus o que ele deve fazer. Deus me dá isso, resolve aquilo, faz essa ou aquela coisa. E se pararmos um pouquinho para pensar, é exatamente isso que fazemos. Hoje, modernos estudos apontam que a oração que mais funciona é a que é feita no gênero seja feita a vossa vontade. E aí é muito importante uma postura de humildade. Pai, seja feita a vossa vontade. Ou seja, é a prece da entrega, que reconhece a limitação da nossa visão e que percebe um poder supremo, superior às nossas possibilidades. Já do ponto de vista mental, normalmente vivemos numa total ausência de silêncio interior. Por isso, muitas vezes é difícil de concentrar para fazer uma prece. E ela acaba nem rendendo a eficácia que esperamos. Nossa vida emocional, na verdade, ela é ansiosa. Nossa mente é barulhenta, sempre preenchida de inúmeros pensamentos. E quando não, estamos insatisfeitos. Para orar é preciso antes silenciar. O estado de recolhimento é, por isso, fator indispensável para a prece. Diferentemente de outros estabelecimentos religiosos, a casa espírita
ela incentiva-se a oração num tom calmo e sereno. O ambiente deve ser simples, sem grandes ornamentações, a fim de que fique priorizado a interiorização do indivíduo. É o sentimento interior que deve prevalecer naquele momento. Esquecermos o exterior. Preces recitadas mecanicamente, proferidas com paramentos e rituais, normalmente desviam o foco da alma para o ambiente externo. Por isso, muitas pessoas dizem que não sabem orar. Parece que se convencionou que para orar é preciso dominar uma fórmula. Na verdade, meus irmãos, orar é conversar com Deus dentro de si mesmo, em pensamentos. Jesus disse: quando orares ao Pai, entra no teu quarto e fecha a tua porta, porque Ele está em oculto. Sob o ponto de vista médico ainda, o tema é mais palpitante. Houve épocas em que se pensou que medicina e espiritualidade não podiam se misturar. Deveriam passar longe uma da outra. Essa postura ainda domina o pensamento atual no meio médico. Em um argumento é que a religiosidade é uma questão meramente subjetiva, de uma importância menor no que toca às questões de saúde em geral. Em seu estudo, o Dr. Sérgio Lopes, participando de um congresso onde estava presente o Dr. Arnold Colgrin, onde ele falava sobre a espiritualidade no cuidado com pacientes. Ele cita razões as quais os médicos devem considerar no ponto do porquê incluir a espiritualidade no tratamento de seus pacientes. Ele diz que muitos pacientes são religiosos e crenças religiosas os ajudam a lidar com muitos aspectos da vida. Ele diz ainda que crenças religiosas influenciam decisões médicas, especialmente quando os pacientes estão seriamente doentes. E chegam até a admirar os médicos. Muitas vezes pacientes em fase terminal. E há um diagnóstico positivo, onde aquele paciente se recupera, provando que muitas vezes até a atitude do passe, que se leva a um hospital, a um paciente necessitado, surte um efeito positivo. Ele diz ainda que atividades e crenças religiosas estão relacionadas à melhor saúde e qualidade de vida. Então isso, meus irmãos, demonstra a eficácia da prece e a importância deste hábito. Logicamente que ele deve ser acompanhado da fé, do cuidado com o nosso mundo íntimo, com nossos pensamentos. Na questão 661 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? E a resposta é: Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as faltas. Aquele que a Deus pede o perdão de suas faltas, só obtém mudando de proceder. As boas ações são a melhor prece. Por isso que os atos valem mais que as palavras. Portanto, para endossar o estudo feito por esse médico, quando ele cita as questões da importância da espiritualidade para
o bem-estar físico, mental, espiritual, não devemos esquecer de como vão os nossos sentimentos. Porque não existem milagres. Tudo acontece dentro de leis que são imutáveis. Por isso, em todo ato de orar, a questão de colocar que seja feita a tua vontade, Pai, e não a minha, é relevante. Uma coisa muito importante é fazermos da nossa vida uma maneira de rezar ou de orar. Dependendo da forma como vivemos, podemos levar uma vida com muito significado. Muita gente tira um dia por semana para rezar, pedindo ajuda a Deus. E os outros 6 para fazer tudo errado e estragar toda a ajuda recebida. É importante observarmos isso. Outros têm até mesmo um trabalho espiritual junto a uma instituição, frequentam locais de oração e aconselham os outros a como levarem melhor suas vidas. No entanto, basta saírem de lá para, através das suas atitudes, da sua vida prática, contradizerem toda a sua teoria. Como disse o Espírito Superior, os pensamentos valem mais que as palavras. Existe uma oração que se dá sem palavras. É um estado interior constante de gratidão diante de todas as coisas. Devemos agradecer por tudo, até mesmo pelos momentos que não são bons, porque é exatamente nos momentos onde temos que provar a nossa fé, são nos momentos de adversidade, que vamos crescer, que vamos aprender. Podemos estar trabalhando, lendo um livro, caminhando na rua, tomando um sorvete, nos alimentando e estar orando. Quando eu converso com uma pessoa e sou simpático para com ela, dando-lhe a minha atenção, naquele momento, eu estou orando, eu estou fazendo uma prece. Uma sintonia superior não pode se estabelecer de forma satisfatória, apenas em um momento isolado. Eu vou orar só naquele dado momento. E depois, a minha vida vai ser conduzida em razão daquele momento. Não. O ideal é fazermos do nosso dia a dia, das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, uma verdadeira prece. Quando estamos trabalhando, fazendo algo útil, estamos orando. Muitas pessoas vivem como se estivessem dormindo. Isso acontece, infelizmente, com a maior parte dos seres humanos. É a chamada consciência de sono, nos diz o Dr. Sérgio Lopes. Significa viver mecanicamente, dissociado de uma percepção maior da vida e dos fatos. O indivíduo vive apenas para dormir, alimentar-se e trabalhar e gozar a vida. Dedica-se apenas a interesses materiais e não tem nenhuma cogitação de ordem espiritual. Somos abençoados por estarmos aqui hoje, nesta noite, buscando uma atitude espiritual. Nos aproximar do sagrado, do superior. Somos abençoados. Porque a grande maioria dos seres humanos ainda não despertaram para essa atitude e para essa consciência.
particularmente no contexto da sociedade atual em que vivemos, essa maneira de levar a vida é quase regra geral, traduzida pela busca desenfreada do prazer, uma forma de alcançar a felicidade. Como a felicidade é um estado interior, ter e fazer não são o suficiente para alcançá-la. É preciso, sobretudo, ser. Ser um indivíduo que caminha na busca de algo maior. Uma atitude plena e uno com Deus, com o nosso Criador. Portanto, acordar para a grandiosidade da vida é orar. Em tudo o que fazemos, é evidente que manter um estado de prece constante é humanamente impossível. Não estamos falando dessa condição, mas nos esforçarmos no sentido de entendermos que a nossa vida, ela é passageira, que estamos aqui como que numa escola, repetindo lições mal compreendidas e aprendendo outras que necessitamos. E a atitude de oração e de prece, ela nos fortalece para que compreendamos que a vida, ela é perene, e a fé no futuro e a consciência em Deus, ela nos garante o fortalecimento interior. Portanto, a oração, ela é o sentimento que nos remete a um bem maior. Por isso que preces pagas, preces feitas, como afirmou Jesus, não compreende esse estado superior da lei de Deus, a lei de adoração. Porque adorar a Deus significa estar plenamente convicto de que em todo momento eu sou um instrumento dele e que através de mim ele está se manifestando ao meu próximo, através de uma palavra, de um gesto amigo, um abraço. Às vezes é difícil até a gente abraçar alguém, mas é importante desenvolver este laço e este gesto, porque aquele que muitas vezes negamos um abraço, talvez a gente não veja mais, justamente por estarmos aqui de passagem. Portanto, toda vez que tivermos a oportunidade de abraçar alguém, ou dizer a alguém, a um irmão, ao semelhante, eu te perdoo, ou eu te amo, é agradável estar contigo, eu gosto de ti, obrigado por você estar comigo. Toda vez que tivermos esta oportunidade, vamos fazer, sem hesitar, porque não sabemos por quanto tempo ainda estamos reunidos aqui, nesta grande oportunidade. Não sabemos o dia do amanhã. A Deus pertence, mas a responsabilidade é e será sempre nossa. Então que fiquem essas palavras para a nossa reflexão. Que assim seja. E após este momento, eu vou chamar aqui no palco então o grupo. Vou chamar a Débora primeiramente. Ela vai nos ler uma mensagem em homenagem às mães também. E depois eu vou convidar o grupo vocal também para que suba aqui para a gente cantar 2 músicas. Certamente essas músicas irão tocar a essência de todos vocês, o coração de todos, porque também fala as nossas mães. Aqueles que têm suas mães aqui, aqueles cujas mães já partiram, estão na dimensão do Espírito, mas vamos lembrar delas, porque certamente nesse momento
Se elas não puderem estar presentes no ambiente, mentalmente elas estarão recebendo o nosso abraço ou estarão enviando o seu abraço. Então, convida aberta. Retrato é apenas um retrato, mas o quanto se traduz em dádivas de amor, cujos gestos deram vida a toda a humanidade. Em singelos cânticos, auxiliou a construir os sonhos de doce rebento. Mão que embalou o berço, ainda que muitas vezes já vazio pela ausência da figura pequenina, que se fez grande pelo passar do tempo, pois tudo segue adiante. Porém, no coração materno, passam-se os dias, vão-se os anos, mas nenhum momento se compara a este, o anseio de todas as mães, o de rever-te, filho, filha, adorados, e tê-los nos braços como uma figura ímpar de Maria e Jesus, que na simplicidade de um berço de palha legou no seio da humanidade os mais ricos exemplos de amor e de fé. Que todas as mães, de todos os povos, de todos os tempos, sejam exaltadas em sentimentos solenes, pois todo ser nasce sabendo o que é ser filho. Figura terna, mãe, figura terna, que juntamente com o Divino Criador realiza a tarefa nobre da renovação da humanidade. Fica assim o nosso singelo e carinhoso abraço a todas as mães de ontem, de hoje e as que virão. Ternura de um retrato de mãe em nossos corações. Mensagem mediúnica recebida no dia 7 de abril no Grupo Espírita Bezerra de Menezes. A cada ano é um desafio para o grupo e trazer uma música diferente. Porque essa data do Dia das Mães é especial. E parece que os compositores esqueceram um pouco, né, dessa data especial. Então aquelas músicas tradicionais, principalmente das crianças, né? Minha mãezinha querida e tal, né? Mas esse ano, quando eu vi na escala, eu nunca lembro dessa data também. Eu me preparo antes para essa data. Primeira escala ao grupo, voz, coração, domingo, Dia das Mães. Puxa vida, já está aí o Dia das Mães de novo. Temos que ter uma música especial para o Dia das Mães. Mas qual seria essa música especial? Nós estávamos ensaiando essa música que nós vamos cantar. E eu comentei, né, com eles, não, por que não, então, nós vamos fazer essa música. Então. Só que o compositor, ao compor essa letra, ele se inspirou num amigo. Um amigo. Aí, para não mudar muito, no caso, a intenção, né, que o compositor teve, onde ele usou, como é de conhecimento de muitos, usou aquela passagem da definição de amor, né, se não tivesse amor, nada seria. Então ele disse, se não tivesse um amigo, nada seria. Nós achamos bonito essa declaração de amor por um amigo. Aí ele chamou a atenção o seguinte: eu sei que na minha época, e de repente na época de vocês,
foi colocado muito para os pais que os pais deveriam ser amigos dos filhos, né? Mas só que aí cria um conflito. Como ser amigo e deixar de ser pai ou deixar de ser mãe? Fica difícil, né? Amigo é amigo, mãe é mãe, pai é pai. Mas eu pensei em fazer a seguinte relação, então. Nós, filhos, devemos, mesmo assim, enxergar em nossas mães uma amiga. Independente daqueles conselhos, daquelas cobranças que a mãe tem que fazer. Vamos enxergá-las sempre como uma amiga. E essa é a nossa homenagem através dessa música. Em poesia
inspiração de certo faltaria. Mas se algum dia me faltar o seu abraço, não será triste a saudade, pois sei que nos encontraremos no espaço, minha amiga de verdade. Você vai estar para sempre dentro do meu coração. Vou lembrar de nós sempre que alguém cantar essa canção. Você vai estar para sempre dentro do meu coração. Vou lembrar de nós sempre que alguém cantar essa canção. Você vai estar para sempre dentro do meu coração. Vou lembrar de nós sempre que alguém cantar essa canção. Você vai estar para sempre dentro do meu coração. Vou lembrar de nós sempre que alguém cantar essa canção. Você vai estar para sempre dentro do meu coração. Vou lembrar de nós sempre que alguém cantar essa canção. Você vai estar para sempre dentro do meu coração. Como sempre, nós cantamos duas músicas, geralmente. E essa, então, é para nos prepararmos, nos mais harmonizarmos ainda para a prece final. Em tuas mãos todo o meu mundo quero colocar para sempre. Jesus, eu creio em ti, meu mestre. Jesus, eu ouço a ti, tua mensagem, tu és minha razão, a qual vivo a cantar, meu viver. Vou caminhar com você aonde quer que vá, com lágrimas de alegria, em você vou confiar para ser
mensagem, tu és minha